Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Lucas capítulo de número 18. Quero ler aqui uma porção da palavra de Deus com você. E logo em seguida nós iremos meditar. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 18. Contra esse texto, nós vamos ler a partir do verso 1. Enquanto você está encontrando o texto, eu quero dizer da minha alegria em estar hoje aqui. Quero agradecer ao pastor João. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de poder falar a esse povo. Pastor Agileu, é uma alegria muito grande poder reencontrá-lo depois de tanto tempo. Deixo ainda aqui uma palavra de gratidão a um amigo muito querido, congrega nessa casa, pastor Adriano Mendes e a sua família. Foi ele quem me apresentou aqui ao pastor João. Está pregando hoje, mas meu querido amigo Melk, de forma muito prestativa, me trouxe para estar hoje com vocês aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 1, a palavra de Deus diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus e não se importava com os homens, e havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, até que ele disse consigo mesmo: É verdade que eu não temo a Deus e não me importo com os homens, mas essa viúva está me aborrecendo. Então eu vou lhe fazer justiça para que ela não volte e me importune ainda mais. E o Senhor continuou: Atentai, pois, ao que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Eu lhes digo que fará justiça e fará depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pode se sentar, querido. Ouça, há uma observação que eu gostaria de fazer dentro desse texto, antes mesmo de pontuar algumas lições. Nós acabamos de ler uma parábola. E uma parábola é uma história contada com o propósito de ilustrar alguma verdade. Jesus tinha o hábito de pregar assim. Os evangelhos mencionam pelo menos 40 parábolas que Jesus contou. E em cada uma dessas parábolas, Jesus sempre seguiu a mesma ordem. Jesus costumava contar a história primeiro e explicar o seu propósito e significado somente depois. Só que aqui, de forma excepcional, Jesus apontou primeiro o propósito da parábola e só depois ele decidiu contar a história. Pastor, e qual é o propósito da parábola? O verso 1 começa dizendo assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus então parece ter em mente aqui pelo menos dois propósitos. O primeiro deles é reafirmar a importância de orar sempre. E ninguém melhor do que Jesus para nos falar sobre a importância da oração. Mesmo sendo Deus, Jesus nunca deixou de orar. A vida de Jesus estava tão impregnada de oração que os evangelhos mencionam a sua prática secreta de orar pelo menos 20 vezes. Eu costumo dizer que Jesus tornou os seus discípulos homens de oração, não porque tinham um discurso bonito sobre oração, mas sobretudo pelo seu exemplo. Lucas registra o momento em que os discípulos de Jesus, vendo como ele orava, disseram a ele: Senhor, ensina-nos a orar também. Você nunca vai ver os discípulos de Jesus pedindo a ele que ele lhes ensinasse a expulsar demônios.
Você nunca vai ver os discípulos de Jesus dizendo: Senhor, me ensina a curar doentes. Não há nenhum versículo na Bíblia em que os discípulos de Jesus pedem a ele: Senhor, ensina-nos a pregar. Para eles parecia estar claro que o poder e a autoridade que Jesus exercia em público estava ligada à sua vida secreta de oração na presença de Deus. É por isso que eles diziam: Senhor, ensina-nos a orar. E quando Jesus responde esse pedido feito pelos discípulos, ele não disse: se um dia vocês decidirem orar, vocês orarão assim. Ele disse: quando vocês orarem, vocês orarão assim. Para Jesus, a oração na vida cristã não é um si, não é uma opção. Para Jesus, o cristão não escolhe entre orar ou não. Para Jesus, a oração na vida cristã é uma necessidade vital. É tanto que quando Jesus nos ensina a orar, em um dado momento da oração que ele nos ensinou, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai. Quem está comigo, diga amém. O pão nosso de cada dia nos dai. Ele não disse o pão nosso do ano inteiro, do mês inteiro, da semana inteira. Ele disse: o pão nosso de cada nos dai quando? Pastor, e quando o pão de hoje acabar, o que eu faço? Amanhã você vai lá e ora mais uma vez: o pão nosso de cada dia nos dai. Pastor, e amanhã? Quando o pão de amanhã acabar, o que eu faço? Depois de amanhã você vai lá e ora mais uma vez: o pão nosso de cada dia nos dai. O que Jesus está nos ensinando é que assim como comer é uma necessidade diária e constante para aquele que deseja permanecer vivo, orar também é uma necessidade diária e constante para aquele que deseja permanecer de pé na presença de Deus. É nessa mesma linha de raciocínio que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, no verso 18, ele diz: você precisa orar em todo o tempo. Aos Tessalonicenses 5,17, ele diz que você precisa orar sem cessar. Pastor, o que significa orar sempre, orar em todo o tempo, orar constantemente, orar sem cessar? Significa entender que a oração para o cristão precisa ser algo tão natural quanto a sua própria respiração. Porque de fato a oração é o oxigênio da vida cristã. É possível que alguém não seja cristão e mesmo assim ore, mas é impossível alguém ser cristão e não orar, porque a oração é para nós a mesma coisa que a respiração é para a vida. Assim como quando alguém para de respirar, ele morre. Se um crente parar de orar, ele também morrerá. Mas eu quero declarar nessa noite que aqui ninguém vai morrer espiritualmente. Você vai permanecer vivo por meio da prática constante da oração e da comunhão com Deus. Só que Jesus vai além. Ele não fala apenas da importância de você orar sempre. Ele diz que você tem que orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer aqui significa se cansar ao ponto de você desistir de orar. A grande pergunta é: o que seria capaz de fazer alguém desanimar ao ponto de desistir de orar? Quando nós lemos o que a Bíblia tem a dizer acerca da oração, nós aprendemos que existem algumas coisas que são capazes de fazer alguém desanimar ao ponto de desistir de orar. E a primeira delas é não entender o propósito da oração. Todas as vezes que alguém não entende o porquê Deus quer que ela ore, ela pode simplesmente desanimar ao ponto de desistir de orar. E eu já vi alguém questionar a importância da oração, dizendo: pastor, se Deus já sabe o que eu preciso, por que Ele quer que eu ore? Ele já não conhece todas as coisas? Para que orar então? E de fato conhece. Aliás, em nenhum momento, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz que você precisa orar para contar para Deus alguma coisa que Deus não sabe. Em nenhum momento que Jesus nos ensina sobre oração, Ele nos estimula a orar, nos dando como causa para a oração falar a Deus alguma coisa que Ele não viu. Quando Jesus nos fala sobre oração, em Mateus capítulo 6, versos 7 e 8, Ele disse assim: e quando vocês orarem, não sejam como os pagãos, que usam de vãs repetições, pois eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque antes que vocês peçam qualquer coisa, o vosso Pai já sabe de tudo o que vocês precisam.
O salmista do Salmo 139 vai além. Ele disse no verso de número 4, o teu conhecimento é tão grandioso que a palavra não chegou ainda à minha boca. E tu já sabes até mesmo aquilo que eu direi. Bendito seja Deus. O que a Bíblia está nos ensinando é que quando você vai orar, antes que você peça qualquer coisa, Deus já conhece as suas necessidades e até as palavras que você vai utilizar para descrevê-las diante dele. De forma que o propósito da oração nunca foi contar para Deus alguma coisa que Deus não sabe, ou mostrar para Deus alguma coisa que Deus não viu. Pastor, então por que é que Deus quer que eu ore? O propósito da oração é declarar a Deus o quão dependente dele você é. A oração é uma declaração de dependência. Quando alguém deixa de orar, ele está dizendo para Deus, eu não preciso da tua ajuda. Quando você deixa de orar, é como se você estivesse dizendo para Deus, eu não dependo do teu poder. Quando você deixa de orar, é como se você estivesse dizendo para Deus, eu não necessito de nenhuma das suas intervenções. Os meus recursos me são suficientes. Eu sou capaz de resolver sozinho. Meu irmão, escute o que eu vou lhe dizer. Toda vez que você coloca a oração em segundo plano, é o próprio Deus a quem você está colocando em segundo plano. Porque Deus costuma agir em resposta às nossas orações. Eu conheço pessoas e provavelmente você conhece também, que quando travam uma batalha, elas tentam resolver por meio dos seus recursos. Quando elas tentam todos os meios, ligam para todo mundo, para quem podem, usam todos os recursos possíveis. Quando tudo dá errado, em último lugar, elas se lembram de orar. Para muitas pessoas a oração é o último lugar aonde elas vão, quando na verdade deveriam ser o primeiro lugar aonde elas deveriam ir. Porque quando eu oro, eu não oro apenas pela certeza que Deus vai me ouvir. Quando eu oro pela convicção que não há ninguém aqui que pode fazer por mim aquilo que somente Deus pode fazer. Não negligencie a importância da oração. Só que o fato é que muitas pessoas confiam mais nos seus recursos, confiam mais no seu braço de carne, do que no que Deus pode fazer em resposta aos seus joelhos dobrados. Tem muita gente que confia mais nos seus contatos, para quem você pode ligar, do que no que Deus pode fazer em resposta a um dos seus clamores. Tem muita gente que confia mais nos seus recursos do que na própria oração. A gente até mesmo que dá desculpas sobre oração, dizendo, pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Eu não oro, pastor, porque eu não sei falar tão bonito. E quem falou para você que orar é falar palavras bonitas para Deus? Irmãos, existem orações que foram feitas com palavras muito bonitas, mas que nunca receberam de Deus uma resposta. Em contrapartida, a Bíblia menciona orações como a de Ana, que ela sequer conseguia pronunciar palavras, mas diante de um coração quebrantado, Deus decidiu lhes responder. Quando o assunto é oração, é melhor você ter um coração e não ter palavras, do que você ter apenas palavras e não ter um coração. Deus não se move por palavras bonitas, mas a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Tem gente que dá desculpas para não orar, dizendo, pastor, eu não estou orando, pastor, porque eu estou fraco. É engano seu, meu irmão. Você não deixou de orar porque você está fraco. Você está fraco porque você deixou de orar. E eu vou até aproveitar a oportunidade para te falar algo aqui. Oração não é para quem acha que é forte. Oração é para aquele que mesmo fraco sabe que existe um Deus que é forte e responde às orações dos mais fracos crentes que existem. O diabo não tem medo da tua aparência, da tua retórica, da maneira bonita como você fala, mas tem uma coisa que faz o inferno tremer, é ver o mais fraco crente dessa igreja de joelhos perante Deus em oração, porque ele sabe que no ambiente da oração a nossa fraqueza se encontra com a força de Deus, a nossa pequenez se encontra com a grandeza de Deus, as nossas limitações se encontram com a onipotência de Deus. É no meio da oração que Deus faz aquilo que você jamais é capaz de fazer. Então oração não é
outra coisa senão uma declaração de dependência a Deus. Sabe o que é capaz de fazer alguém desanimar ao ponto de desistir de orar? Pessoas desanimam de orar por não conhecerem o poder que há na oração e o que uma oração pode causar em seus efeitos. Eu estou profundamente convencido que o crente que não ora, ele não ora, porque na prática ele não conhece o poder da oração. Ele não sabe o que Deus pode fazer em resposta a um clamor. Eu estou profundamente convencido que o crente que não ora porque na prática ele não sabe o que uma oração pode causar. E é por isso que tantas pessoas oram sem expectativa nenhuma. Você já observou como algumas pessoas vão orar, irmão? Tem gente que se a gente falar assim, vamos levantar um clamor. Você sabe o que é clamor? Mas a pessoa fica olhando para o teto. Não, vamos fechar os olhos, vamos levantar um clamor. Tem gente que clamor. Só não tem nenhuma expectativa quando vai orar. Porque para ela aquilo ali não vai mudar absolutamente nada. Sabe o que é curioso? É que tem algumas pessoas que se amanhã tivessem uma audiência com alguém do alto escalão do poder do Estado, e essa pessoa tivesse o poder de mudar a sua vida, esse crente talvez nem dormisse hoje, porque ela estaria diante de alguém que é muito poderoso amanhã. Tem gente que se tivesse uma entrevista de emprego amanhã, e estivesse desempregado há muito tempo, nem ia conseguir dormir hoje, porque estaria diante de alguém que poderia lhe abrir uma porta. Tem gente que se tivesse uma causa na justiça há anos, e de repente fosse marcada a audiência, ela nem ia conseguir tomar café da manhã, porque ela está diante de um juiz que poderia lhe dar uma sentença favorável. Mas todos os dias você tem a oportunidade, não de estar diante de um gerente de uma loja, não de estar diante de um juiz de uma comarca, ou de um funcionário de algum estado. Você tem por meio da oração a oportunidade de estar na frente daquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Pela oração você pode estar diante daquele que é tão grande, cujo céu é o seu trono e a terra é o lugar que ele descansa os seus pés. Pela oração você tem diariamente uma audiência com o justo juiz, aquele que governa, que estabelece tronos, que derruba tronos, que levanta reis, que depõe reis, aquele que governa os detalhes da história na palma das mãos. Querido, a sua oração, ela pode mover a mão que move o mundo ao seu favor. Então redobre a sua expectativa quando o assunto é oração. Tem muita gente que desconhece o poder que há na oração. Pensa que oração é apenas parte da liturgia do culto. Pensa que oração é apenas palavras ao vento. É apenas um exercício religioso que não muda nada. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Oração não é apenas parte da liturgia do culto. A oração é uma arma que Deus entregou nas mãos da igreja. A oração é uma arma tão poderosa que Tiago 5,17 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma arma tão poderosa que a Bíblia diz que ela pode mudar a história de uma nação. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração é uma arma tão poderosa que a Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 17, que quando Israel enfrentou os seus primeiros inimigos no deserto, são os amalequitas, Moisés, por não poder pegar mais em espada, lança, escudo, ele é levado para cima de um monte. Arão e Hur estão com ele. Ele não podia mais guerrear, mas ele ainda podia interceder. A Bíblia diz que enquanto Moisés estendia as mãos, Israel prevalecia. Mas quando Moisés se cansou, baixou os braços e parou de orar, os amalequitas começaram a prevalecer. Arão e Hur, com o auxílio de uma pedra, sustentaram os braços de Moisés para que ele não parasse de orar. E até o final daquele dia, pela oração de Moisés, Deus deu vitória a Israel contra os amalequitas.
Quando a batalha terminou, o texto diz assim: e então o Senhor disse a Moisés: registra todas essas coisas para a memória dos filhos de Israel. O que é que Deus não queria? Que o povo de ele se esquecesse. Deus queria que nós nos lembrássemos até hoje e para sempre que a oração é a maior arma que nós temos no campo da batalha. Querido, eu não sei qual é a natureza da guerra que você está enfrentando, mas eu vim aqui declarar que pela oração você pode sair vitorioso. Tem um rei na Bíblia chamado Asa. A Bíblia diz que nos dias de Asa Deus deu descanso. Segundo o livro de Crônicas nos fala dele. Deus deu descanso a Jerusalém, até que os etíopes vieram contra Jerusalém. Asa tinha apenas 600 mil homens. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Asa tinha apenas 600 mil homens. Os etíopes, 1.300.000 carros de ferro. Seria uma guerra desleal. Asa sabia que seria destruído. E ele faz uma das mais curtas orações da Bíblia, porém mais eficazes. Ele ora dizendo assim: Senhor, não há Deus além de ti que livra o pequeno das mãos dos poderosos. Aí ele termina a oração dizendo assim: então não prevaleça contra ti o homem. Ele não disse não prevaleça contra mim. Ele não disse não prevaleça contra o meu exército. Ele não disse não prevaleça contra Jerusalém. Ele disse não prevaleça contra ti. Quando você ora, você tira a guerra das suas mãos e coloca a guerra nas mãos de Deus. Não, eu vou repetir mais uma vez. Quando você ora, você traz Deus para o campo da batalha. Enquanto você ora, Deus desce para o cenário da sua guerra. Enquanto você trabalha, é você que está trabalhando. Mas quando você começa a orar, é Deus quem começa a trabalhar por você. Oh, meu irmão, eu vim aqui nessa noite declarar na vida de alguém: a partir de hoje você não discute mais, você não briga mais, você vai apenas orar. Deus vai ser glorificado nessa causa. Ele vai começar a trabalhar por você. E operando Deus, quem é que poderá impedi-lo? Pelo sobrenatural, pela oração, o sobrenatural será movido ao seu favor. Escute o que eu vou lhe dizer. Há uma terceira razão pela qual muitas pessoas não oram. Tem muita gente que desanima de orar, porque pensa que Deus se move por mera necessidade. Eu vou repetir isso mais uma vez. Tem muito crente que de forma equivocada pensa que Deus se move por mera necessidade. Eu já vi muita gente dizer assim: ah, pastor, Deus sabe o que eu preciso. Se Ele quiser me dar, tem para que orar. E de fato conhece. Mas a Bíblia não diz que Deus se move por mera necessidade. Quer um exemplo prático disso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você concorda que a maior necessidade do homem é a salvação? A maior necessidade do homem não é financeira, não é física, não é tocante à sua saúde, não é emocional. A maior necessidade do homem é de ser salvo. E sabe o que a Bíblia diz? O desejo de Deus é salvar todos os homens. Olha que combinação perfeita. O desejo de Deus é salvar todos os homens. Todos os homens precisam ser salvos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os homens serão salvos? É porque Deus não quer? É porque não precisam? Se Deus quer e eles precisam, por que nem todos serão? Porque o reino de Deus tem princípios estabelecidos por Deus que nem Ele mesmo quebra. E Ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Enquanto o homem não cumprir um princípio, ele não poderá ser. Se Deus se movesse por mera necessidade, a maior necessidade que não existiria seria a de salvação. Todos já estariam salvos. A mesma coisa diz respeito às suas bênçãos. O desejo de Deus é abençoar todos os crentes que estão aí hoje aqui. Só que a oração é a condição que Deus estabeleceu para fazer aquilo que Ele deseja fazer.
Eu estou dizendo de forma fática, categórica, que tem coisas que Deus quer fazer, mas Ele não vai fazer até que você ore. Sabe o que a Bíblia diz? Tiago 4:2. Nada tendes porque não pedis. Não é porque Deus não quer. Não é porque você não precisa. É porque você não pediu. Existem grandes intervenções de Deus que ainda não aconteceram porque você não orou. Existem portas que ainda não se abriram para você entrar porque você ainda não clamou. Tem milagres que você ainda não viveu porque você ainda não orou a respeito. E enquanto você não orar, a porta não vai se abrir, a intervenção de Deus não vai acontecer, o milagre não vai chegar. O seu problema é pensar que Deus se move por mera necessidade. Meu irmão, a Bíblia não diz aquele que precisa receberá. A Bíblia não diz aquele que necessita vai receber. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 2:8, pede-me e eu te darei. Sabe o que a Bíblia diz? Lucas capítulo de número 6, não é aquele que precisa que vai receber. A Bíblia diz, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abre-se-vos-á, buscai e encontrarei. Oh, pastor, se Deus já quer me dar, e Ele pode fazer isso, e Ele sabe que eu preciso, por que é que Deus não me dá logo? É simples, é que tem coisa que se Deus te der agora, e você não orar antes, você vai pensar, entrei lá porque sou inteligente, consegui porque o meu dinheiro podia pagar, cheguei lá porque sou capaz. Aí às vezes Deus fecha a torneira, trava as coisas, não impede que algumas coisas aconteçam, só para te primeiro ouvir você dizer, Senhor, eu não sei, mas tu sabes, eu não tenho, mas tu tens, eu não posso, mas tu podes, eu não consegui até agora, mas o Senhor pode agir. É nessa hora que os seus recursos acabam e você vai à oração, que Deus começa a fazer aquilo que você não pode fazer por si próprio. Pastor, então quer dizer que se eu orar, alguma coisa vai mudar? É claro que vai mudar. Marcos capítulo de número 11, sabe o que a Bíblia diz? Se você pedir a Deus alguma coisa com fé, crendo que você receberá, assim vos será feito. Sabe o que a Bíblia diz sobre a oração? Foi em resposta à oração de Jacó que Deus mudou o coração de Esaú. Foi pela oração de Moisés que Deus abriu o mar vermelho e o povo atravessou por aquele mar a pés enxutos. A oração de Ana abriu a madre que estava cerrada. A oração de Eli trouxe chuva depois de 3 anos e meio de seca. Pela oração do mesmo Elias, houve fogo caindo sobre o holocausto no monte para envergonhar os profetas de Baal e Deus ser glorificado. Pela oração de Nínive, Deus poupou uma cidade de ser destruída. A oração de Jonas o tirou do ventre de um peixe. A oração de Esté prevaleceu diante do decreto de um rei. Pela oração, Deus fez Jabes mais ilustre que os seus irmãos. A oração de Sansão levou Deus a abrir uma cavidade na rocha para ele não morrer de sede. Oh, bendito seja Deus. Pela oração de Daniel, a boca dos leões foram fechadas em uma cova. Bendito seja o Senhor. A oração da igreja levou Deus a abrir as cadeias de Pedro para ele sair de lá com vida, declarando que Jesus é Senhor. Oh meu Deus, eu vim aqui dizer que pela oração o cenário da sua vida vai ser mudado completamente. Levante a sua mão se você crê que há poder na oração. Abra a sua boca e celebre a Ele. Glorifique a Ele o mais forte que você puder aqui agora. Escute isso. Há mais uma razão, e eu caminho para o final aqui agora, que pode levar alguém a desanimar. Alguém pode desanimar de orar por não entender o propósito da oração, por desconhecer o poder que há na oração, por pensar que Deus se move por mera necessidade. Mas alguém também pode desanimar de orar por não saber lidar com o tempo de Deus para responder às nossas orações. Eu quero que você memorize isso no seu coração hoje aqui. O tempo de Deus não é o seu tempo.
O relógio de Deus não é o seu relógio. O calendário de Deus não é o teu calendário. Só que o que a gente pensa quando a gente começa a orar por uma causa? E Deus não nos dá aquilo que queremos, na hora que queremos. Qual é a primeira sensação que a gente tem? Deus não me deu porque Ele não quer. Então vou parar de orar. É inútil orar contra a vontade de Deus. Tem um homem chamado George Miller. Ele era um homem de oração. Ele prevaleceu tanto em oração com Deus. Ele costumava colocar os pedidos que lhe faziam em diários. Quando Deus lhe dava respostas, ele anotava também. Quando ele morreu, contabilizaram nos seus diários mais de 50 mil orações respondidas. Eu li um desses diários. Eu fiquei abismado, nunca vi nada igual. Uma certa vez alguém foi até ele e disse: Senhor Miller, eu preciso que o senhor ore por uma causa. Porque eu já orei muito e Deus não quis me ouvir. Mas se o Senhor orar, eu sei que é o Senhor, Ele ouvirá. Miller ficou curioso com aquilo e perguntou para ele: por que você acha que Deus não quer te ouvir? Ele disse: ô Miller, eu orei demais. Eu orei 7 dias. Depois de uma semana inteira orando, nada. Você está rindo? Que ele desistiu depois de uma semana? Mas tem gente que riu aqui que desistiu de orar depois de um mês. Outros depois de um ano. Outros depois de 5 anos. Tem gente aqui que orou muito por uma causa e também desistiu. Miller abriu uma das suas agendas, colocou o dedo em uma causa e disse: está vendo isso aqui? Eu oro por essa causa há mais de 25 anos. E até hoje Deus não me respondeu. Mas não é porque Deus não quer me ouvir. É porque o tempo de Deus ainda não chegou. Mas quando o tempo de Deus chegar, haverá resposta para cada uma das minhas orações. Miller estava certo. Essa causa pela qual ele orou até então 25 anos, ele teve de orar por mais de 40. Era a salvação de um amigo que tinha um coração duro, fechado para o Evangelho. Quando Miller morreu, no dia do seu sepultamento, enquanto o seu caixão descia a sepultura, e amigos próximos cantavam hinos de louvores a Deus, aquele amigo por quem ele orou mais de 40 anos levantou as mãos e disse: eu quero entregar a minha vida para Cristo hoje. Miller não viu aquele homem levantando as mãos, mas o viu quando ele entrou pelas portas eternas, pisando nas ruas de ouro e de cristal. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: oração não tem prazo de validade. Quando alguém ora, quem orou pode até morrer, mas enquanto a oração não for respondida, ela permanece viva diante do trono de Deus como um incenso. Existem orações que você fez no passado que você nem lembra mais, mas elas permanecem vivas diante do trono de Deus, e quando o tempo de Deus chegar, haverá resposta para cada lágrima que você derramou na presença dele. Sabendo disso, Jesus nos contou uma parábola. Sabendo que você pode orar por algo durante semanas, meses, às vezes até anos, e Deus não te dá, você pode pensar que Ele não quer te dar. Ele nos contou a seguinte parábola. Verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2, dizendo: havia numa certa cidade um juiz que não temia Deus e não se importava com os homens. Verso 3. E havia nessa mesma cidade uma viúva que se dirigia a ele continuamente, a ele suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Verso 4. Por um momento não quis ouvi-la, até que ele disse a si mesmo: é verdade que eu não temo a Deus e não me importo com os homens. Verso 5. Mas essa viúva está me aborrecendo, então eu vou lhe fazer justiça para que ela não volte e me importune ainda mais. Verso 6. E o Senhor continuou: atentai, pois, ao que diz o injusto juiz. Verso 7. Escute isso: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que os faça esperar? O fato de Deus estar te fazendo esperar não quer dizer que uma hora Ele não vai te responder. Orabashuri me couve anarakai. Oh meu Deus, o fato de Deus estar te fazendo aguardar não significa que uma hora Ele não vai responder as orações que você está fazendo. E o que Jesus está fazendo nessa parábola, e eu termino aqui agora,
é nos dar razões para não desistirmos de orar, mesmo que Deus esteja nos fazendo esperar. Só que Ele não faz isso através de comparações, porque não há nada em que você deva se comparar com aquela mulher. Ela era uma viúva desamparada, você é a noiva do Cordeiro de Deus. Ela está clamando a um juiz injusto, você, quando ora, está falando com o justo juiz de toda a terra. Pastor, se Jesus não está fazendo comparações, o que Ele está fazendo então? Contrastes. Sabe qual é o primeiro contraste entre você e aquela mulher? Aquela mulher não tinha acesso ao juiz. E eu lhe explico porque nos tempos bíblicos, uma mulher não podia entrar nos tribunais, que eram tendas. Quando uma mulher tinha uma causa para levar à justiça, ela precisava ser representada pelo seu marido. Só que o único homem que poderia representá-la estava morto. Por que você acha que no Antigo Testamento Deus diz que era pai de órfão e juiz de viúvas? Porque viúvas não tinham acesso a juízes. Era como se ele estivesse dizendo, ela não tem acesso ao juiz, eu me torno juiz dela. Agora imagine você, uma mulher que não tinha acesso ao juiz, não desistiu de clamar. O que Jesus está dizendo é, se uma mulher que não tinha acesso ao juiz não desistiu de clamar, como é que você vai desistir, uma vez que você, Hebreus 4,16, pelo sangue de Jesus, tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Oh, meu irmão, o Senhor está te dando um grande motivo para você não desanimar de orar. Você não é como aquela mulher que não tinha acesso ao juiz. Quando você ora, você tem livre acesso ao trono, de onde lá saem decretos que mudam completamente o destino e a história. Sabe qual é o segundo contraste entre você e aquela mulher, meu irmão? Aquela mulher não tinha ninguém para interceder por ela. Ninguém. O marido dela que poderia representá-la estava morto. A Bíblia não menciona nenhum filho homem. Mesmo sem ter ninguém para interceder por ela, ela não desistiu de clamar. Há uma grande razão para você não desistir de orar. Se uma mulher que não tinha ninguém para interceder por ela desistiu, como é que você vai desistir? Você, de quem a Bíblia diz em Hebreus 8, 26 e 27, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está em uma posição de vantagem em relação àquela mulher. Aquela mulher não tinha ninguém para interceder por ela. Você, quando ora, o Espírito Santo intercede por você. Mas escute isso, vai ficar melhor. Romanos 8:34, Cristo Jesus que morreu, mas também ressuscitou, agora está à direita de Deus Pai, e de lá também intercede por nós. Quando um crente ora, o Espírito Santo intercede por ele da terra. Jesus intercede por ele do céu. Não desanime de orar. Você não está orando só. Terceiro e último contraste para a gente orar. Aquela mulher estava clamando a um juiz que não queria ouvi-la. A pior coisa do mundo é você falar com alguém que não quer te ouvir. E tem muita gente que não ora porque pensa que quando ora está falando com um Deus que não quer ouvir. Mas eu quero te lembrar que o seu Deus não é aquele juiz injusto da parábola. O seu Deus é aquele que disse no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, porque eu te livrarei e tu me glorificarás. O seu Deus não é aquele juiz injusto da parábola. O seu Deus é aquele que declarou no Salmo 91, verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na hora da sua angústia e o livrarei. O seu Deus não é aquele juiz injusto da parábola. O seu Deus é aquele que te prometeu em Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responderei. O seu Deus é aquele que disse em João 15:4: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Fique de pé comigo, porque nós vamos orar então agora. Alguém aqui que acredita que há poder na oração, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Feche os seus olhos.
Oh, Sandra, você poderia vir aqui rapidinho? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos aqui agora para você erguer um clamor aí onde você está. Se você crê que de fato há poder na oração, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e comece a clamar ao seu Deus agora. Comece a clamar pela sua casa. Comece a clamar pela sua igreja. Comece a clamar pela sua vida. Comece a clamar pelos seus negócios. Comece a clamar pelos seus estudos. Comece a clamar pelo seu casamento. Comece a clamar pelos seus filhos. Pela oração Deus pode mudar a história da tua família. Pela oração Deus pode te dar uma ideia para você empreender. Pela oração Deus pode mudar a história do teu trabalho. Pela oração Deus pode abrir aquela porta que está difícil. Pela oração Deus pode te colocar de pé mais uma vez. Pela oração Deus pode restaurar teu casamento. Abre a tua boca agora e ore, clame, ore, clame, ore, clame. Abra sua boca agora e clame a Ele, ore a Ele, fale com Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo agora, abra sua boca e comece a orar em outras línguas aí. Deixa Deus ouvir você, deixa Deus ouvir você, deixa Deus ouvir você. Eu creio que pela oração dessa igreja agora, o céu está sendo tocado. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama. Declare isso agora aí onde você está. Seu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Isso agora pra nos teus braços eu correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Diga, Coloque Senhor. a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos reunidos nesse momento como igreja, elevando ao Senhor as nossas orações. Eu sei que o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece nos detalhes do íntimo do nosso ser. Antes que a gente peça qualquer coisa, o Senhor conhece as nossas necessidades e até mesmo as palavras que nós descreveremos, Senhor, para apresentá-las. O meu propósito em orar hoje aqui não é te contar alguma coisa que o Senhor não sabe. O meu propósito em orar hoje aqui, Senhor, é te declarar quão dependente de ti eu sou. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós necessitamos do Senhor mais do que tudo. Tu és a nossa maior necessidade. Sabemos que sem o Senhor nada dará certo. Sabemos que sem o Senhor nenhuma porta se abrirá. Sabemos que sem o Senhor os recursos humanos são limitados. Sabemos que sem o Senhor colheremos resultados naturais. Mas sabemos que se o Senhor olhar para nós com graça, estender a tua mão em nossa direção, portas se abrirão, curas acontecerão, milagres chegarão, intervenções sobrenaturais acontecerão. Então eu oro nessa noite, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Pra te abraçar, meu Pai, tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai.
estar em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Diga, Senhor, eu vivo só para ti. Aplaudir ao Senhor aí o mais forte que você puder. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Se assente, querido, por um momento. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Então não desanime de orar, meu irmão. Por mais que Deus esteja te fazendo esperar, você tem acesso a Deus. Você não está orando sozinho. E você não está falando com alguém que não quer te ouvir. Uma hora Deus vai te responder. Amém? Deixa eu dar um aviso para você. O culto vai terminar daqui a alguns instantes. E nessa saída aqui, tá ali mesmo? Melk, tá ali mesmo? Tá bom. Nessa saída aqui, ó, à minha esquerda, à sua direita, tem algumas Bíblias ali, como essa aqui que eu vou te mostrar. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito especial por várias razões. Em primeiro lugar, a letra dela é hiper gigante. Uma das coisas que eu mais escuto por aí, pastor, eu não consigo mais ler a minha Bíblia, que a letra está muito pequena e estou com dificuldade. Você não vai ter mais essa dificuldade. A letra dessa Bíblia é hiper gigante. Ela foi feita especialmente para você. Além do mais, é uma Bíblia muito bonita, toda customizada com pedra. As folhas são de flores. Ela vem com uma caneta aqui para você anotar no culto que você está ouvindo, que Deus está te ensinando. E não apenas isso, ela tem os hinos da harpa. Tem alguém aqui que gosta de cantar os hinos da harpa também? Amém. Então essa Bíblia é perfeita para você. Letra gigante, hino da harpa, caneta, uma Bíblia toda customizada, muito especial. E ela custa só R$100. Você pode usar até o seu cartão de crédito ainda. Então você vai encontrar essa Bíblia aqui à minha esquerda. Depois eu vou estar lá para poder atender, caso você deseje também. Tá bom? Só Bíblia feminina. Amém? Então os irmãos vão presentear alguém hoje aí. Pastor João, muito obrigado. Deus abençoe sempre. Aleluia.